Oi, tudo bom? Para o videozinho de hoje, é importante que vocês tenham assistido o videozinho anterior, que é sobre múltiplos e divisores, porque lá naquele vídeo eu expliquei para vocês o que são múltiplos, o que são divisores, o que é ser divisível e o que é um número primo. Hoje, né, a gente vai pegar alguns tópicos para deixar bem claro. É mais ou menos como se fosse uma revisão, porque aquele eu dei uma aceleradinha lá no final, ok? Então, a gente vai começar pelo conjunto dos múltiplos. Então, múltiplos, o nome já está dizendo, é multiplicar por quem? Por todos os números naturais, ok? Então, se eu pegar aqui, ó, múltiplos de 2. Então, quem são os múltiplos de 2? Eu vou multiplicar 2 por cada número natural. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. E assim sucessivamente. Então, 0, 2, 4, 6, 8, tá? Então, aqui os primeiros múltiplos de 2. E vocês viram que este conjunto, então, conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito, tá? Por quê? Porque eu vou multiplicar pelos números naturais que são infinitos. Então, aqui eu coloquei os primeiros múltiplos de 2. E aí vocês lembram que eu falei que quando eu obtenho o conjunto dos múltiplos, automaticamente eu estou obtendo quem? Os divisores de, no caso aqui, 2. Então, os múltiplos também são divisores. Por quê? Porque daqui para cá, eu estou multiplicando. Então, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4 e assim sucessivamente. Então, agora eu vou pegar o inverso. Se eu pegar o inverso, isso quer dizer que eu vou dividir, não é? Então, se eu vou dividir, eu vou perguntar o quê? Os divisores, ok? Deixa eu pensar aqui. Divisores, tá? Se são divisíveis. Divisível. Ser divisível por quer dizer que eu consigo dividir e a operação dá exata. Então, aqui, todos esses aqui são divisíveis por 2. Porque quando eu dividi-los por 2, obviamente eu vou ter uma divisão exata. Quanto é que é 0 dividido por 2? Dá 0. Então, 0 é divisível por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, 2 é divisível por 2 e assim sucessivamente, tá? Então, aqui o que eu quero perguntar? Então, se o número é múltiplo, automaticamente ele é divisível. Então, eu posso perguntar o seguinte, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Na verdade, eu recapitulei, não é? O vídeo anterior. Agora nós vamos para outras questões. Por exemplo, eu vou fazer a seguinte pergunta. 122 é divisível por 2?
Vejam que aqui eu já peguei um número bem mais distante, né? Os primeiros múltiplos, né, são os primeiros divisíveis. Aqui eu já peguei um número bem mais distante, nem tanto, mas mais distante. Então, como é que eu vou saber se 122 é divisível por 2? Ora, ser divisível significa que se eu fizer a divisão, essa divisão vai dar exata. Então, se eu pegar 122 e dividir por 2, e dividir por 2, essa divisão vai me dar exata? Sim, essa divisão vai me dar exata. Vai me dar 61. Então, 122, sim, ele é divisível por 2. Se ele é divisível por 2, eu poderia perguntar: 122 é múltiplo de 2? Como é que eu vou proceder? Ora, se ele é divisível, é óbvio que ele é múltiplo também, não é? Porque todos os múltiplos são automaticamente divisíveis. Eu já fiz esse processo, mas faz de conta que eu não tivesse feito isto. Como é que eu vou saber se ele é múltiplo de 2? Ora, se ele é múltiplo, ele tem que ser divisível. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que pegar o 122 e dividir por 2. Se esta divisão for exata, é porque sim, é porque ele é múltiplo. E sim, a gente já fez lá em cima, né? Mas eu poderia não ter feito. Então, sim, vai me dar 61. Então, sim, 122 é múltiplo de 2, porque eu consigo a operação inversa, né? Sempre a operação inversa. E qual é outra pergunta que eu poderia fazer? Eu poderia perguntar se 2 é divisor de 122? Eu quero saber se ele é divisor. Então, se ele é divisor, a mesma coisa. É porque se eu pegar o 122 e dividir por 2, a operação tem que me dar exata. Claro que eu já fiz isso antes, mas como que eu vou proceder nessa forma? Sim, eu vou pegar o 122 e vou dividir por 2. Que a gente já sabe que vai dar 61. Então, sim, 2 é divisor. Então, ser múltiplo, ser divisível e divisor, tá tudo no mesmo combo, não é? Então, sim. Vamos ver outro exemplo. Eu posso perguntar se... vamos pegar outro exemplo aqui. 39 é múltiplo de 3? 39 é múltiplo de 3? Como é que eu vou saber se o 39 é múltiplo de 3? Ora, se ele for múltiplo de 3, aí eu vou pegar a operação inversa. Então, eu vou ver se 39 dá para dividir por 3. 39 dividido por 3. Eu tenho que saber se vai me dar uma operação exata. Então, 39 dividido por 3, quanto dá? Dá uma operação exata. Vai me dar quanto? Vai me dar 13. Então, sim, 39 é múltiplo de 3. Qual número que eu vou multiplicar o 3 que vai me dar 39? Qual número? Vai ser 13. 13 vezes 3 vai me dar 39. E aí eu posso fazer as outras perguntinhas. Eu posso perguntar se 39 é divisível por 3.
Sim, eu acabei de fazer isso, não é? Então, 39 também é divisível por 3, porque se eu dividir 39 por 3, vai me dar 13. E também posso fazer a perguntinha: 3 é divisor de 39? Para saber se ele é divisor, eu vou dividir 39 por 3. Então, se eu dividir 39 por 3, não vou fazer tudo de novo, porque eu já fiz aqui. Então, todas essas perguntinhas, como é que eu tenho que verificar? Fazendo a divisão e verificando se ela dá exata. Vamos ver outra aqui, 148. 148 deixa eu ver aqui o que eu peguei aqui. Perguntei se ele é divisível. É divisível por 3? 148 é divisível por 3? Bom, para saber se ele é divisível, eu tenho que dividir e ver se essa divisão vai me dar exata. Então, 148 dividido por 3. O que nós vamos observar aqui? 148 dividido por 3. Como é que a gente vai resolver essa divisão? Vamos ver. Vou pegar aqui um não dá, vou pegar os dois primeiros. 14 dividido por 3, quanto dá? 4. Porque 4 vezes 3 dá 12. Sobram 2, baixa o 8. 28. 28 dividido por 3, quanto dá? Dá 9. Por quê? Porque 9 vezes 3 dá 27. E vai sobrar 1. Ok? Então, o que eu posso responder? 148 é divisível por 3? Não, não é. Por que não é divisível? Porque a minha divisão não deu exata. Então, 148 não é divisível por 3. Então, se eu fizer as outras perguntinhas, também não vai ser. Que outras perguntinhas? 148 é múltiplo de 3? Não, 148 também não é múltiplo, porque eu não consigo dividir 148 por 3 e me dar uma divisão exata. Da mesma forma, eu posso perguntar: 3 é divisor de 148? Também não é divisor, porque se eu for dividir 148 por 3, não vou encontrar, certo? E número primo lá, ficou claro o que era número primo? Número primo só tem 2 divisores, não é? Então, vamos ver aqui, número primo. Então, aqui eram umas questões para a gente tirar bem as dúvidas, né? De divisor, de múltiplo, de que é ser divisível. Agora, número primo. Então, o que é número primo? Que só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Então, a gente viu que, por exemplo, divisores de 2. Quais são os números que eu consigo dividir por 2? Eu só consigo dividir por 1 e ele mesmo, né? Opa! 2 dividido por 1 e 2 dividido por 2. Quem são os divisores de 3? 1 e 3. Quem são os divisores de 5? 1 e 5. Então, somente 2 divisores. 1 é primo? Quem são os divisores de 1? 1 dá para dividir por quem? Somente por 1, né? Portanto, o número 1 não é primo. 1 não é primo. Por que 1 não é primo? Porque para ser primo tem que ter 2 divisores. Então, 1 só tem 1, então não dá.
Então, pessoal, quem são os primeiros números primos? Aqueles que eu só consigo dividir por dois números. Então, é o 2, o 3, o 5, o 7. O 9 é primo? Não, 9 não é primo. Por quê? Porque 9 eu consigo dividir por 1, 9 eu consigo dividir por 3 e 9 eu consigo dividir por 9. Então, 9 não é um número primo. Quem é o próximo número primo depois do 9? 11, depois o 13 e lá vai. Então, vocês percebam, então para ser número primo tem que ser ímpar? Não necessariamente. Então, aqui, ó, 2, na verdade, ele é o menor número primo e ele também é um número par. Então, ele é par e primo. Os demais são ímpares. Mas não quer dizer que todo número ímpar seja primo. O 9 é ímpar e não é primo. O 15 também é um número ímpar e não é primo, certo? Então, pessoal, o videozinho de hoje foi para retomar, então, um pouquinho o vídeo anterior, ok? Espero que tenham gostado aí para vocês continuarem as atividades de vocês. Grande abraço!